Olá, mais uma vez estamos aqui para o nosso período de meditação. Gostaria de estar falando com você hoje sobre novos métodos, novos conceitos, novos caminhos, novas opções. Eu gostaria de fazer alusão, esses dias estava conversando com alguns amigos e estávamos falando sobre essas novidades, né? Excessos de novidade. Antigamente, no âmbito de saúde, por exemplo, você tinha uma dor de cabeça, era a coisa mais fácil de você resolver essa dor de cabeça. Alguns te davam, né, o Doril, toma o Doril, o dor sumiu. Uma cibalena já resolvia. Os antigos resolviam os problemas de saúde com uma facilidade incrível. Uma dor nas costas, passa isso, já, né? Não tinha muito o que ficar correndo, ficar doido. A dor na garganta, toma isso. Deu uma dor no ouvido, pega aquela um pano quente com água morna. Deu dor de dente, toma isso. Enfim, e hoje em dia é tanta da coisa, são tantos conceitos. Eu tenho certeza que você já deve ter visto hoje, ou se você não viu hoje, viu ontem, o lançamento de um novo produto. Quase igual o que estava antes na linha, né? Mas eles põem um novo a cada dia. Todo dia tem algo novo, um conceito novo, um pensamento novo, uma ideia nova, um método novo, uma ferramenta nova, para fazer o mesmo trabalho que você já fazia 20 anos atrás, mas eles lançam, né? Então, ou seja, hoje, se você for pesquisar na internet, ou se você pegar um livro de pesquisa para ver como que se resolve uma dor de cabeça, você vai ficar doido, você vai ficar bobo de ver. São milhares de opções, entendeu? A dor no pé, nossa, você já está tão habituado com aquela dorzinha no pé que você sabia o que você tomava. Mas, no entanto, hoje são tantas as novas ideias, são tantos os novos remédios, que você já nem acredita mais que aquele remédio vai curar realmente a dor do pé. Então, ou seja, isso realmente tem acontecido, né? A gente é bombardeado todo dia com novos conceitos, novas ideias, novos métodos, e enfim. E isso, às vezes, no âmbito que eu estou falando, só no âmbito de saúde, já é complicado você lidar com essa situação, né? Porque às vezes seu pai, o seu avô falaria para você que você poderia ajudar uma criança com uma dor no estômago, você dava lá um remedinho X e tal. Aí sua mãe já mudou isso, seus pais já mudaram isso. Aí agora hoje você já não sabe mais se isso funciona ou deixou de funcionar. Só que na verdade funcionou para seu pai, funcionou para você, mas você não sabe se vai funcionar para seu filho. Porque a gente já não confia mais naquilo que a gente tinha anteriormente, por causa de tanta coisa nova que vai surgindo. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, os antigos, ou seja, os dias de hoje, a gente tem tantas coisas, entre aspas, né? Com aparência de divino, com aparência de santo, com aparência de algo da parte de Deus, em que muita gente já nem acredita, a gente acaso nem acredita mais nas verdades e naquilo que Deus pode fazer. São tantos livros de autoajuda, são tantas ideias novas com respeito à realidade espiritual, com respeito a Deus, com respeito ao que Deus pode ou não pode fazer na sua vida, ou que Deus deve ou não deve ser. Enfim, esse volume de conceitos, esse volume de novas ideias dificulta muito nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com os nossos problemas, a nossa maneira de lidar com a vida. Na vida em geral, ou seja, nas horas difíceis, você busca por Deus, a gente busca ajuda em Deus, a gente crê que Deus vai resolver, Ele vai nos amparar, Ele vai abrir as portas, Ele vai aclarar, né? É interessante ver como alguns problemas, há muitos anos atrás, por exemplo, uma pessoa estava com dor nas costas, estava com uma dor de cabeça muito grande, e muitas pessoas levavam até para benzedeira, né? Levavam no hospital, tinha aquelas pessoas que benziam. Há muita gente que ainda faz isso hoje em dia, mas hoje já não se vê mais com a mesma seriedade o que Deus, que parte da sua vida, o que parte da minha vida, Deus realmente entra e atua. Por quê? Porque a gente está tão acostumado, nas horas dos problemas, nós buscarmos outras opções. Um problema com o casal, a gente busca a ajuda do conselheiro lá do escritório tal. Problema com o filho, a gente busca o psicólogo. O problema interno meu, eu vou no psiquiatra.
eu tô com um problema X, eu tô com uma situação X, eu sempre tenho uma montanha de opções, eu sempre tenho. E a gente esquece daquele remédio original, daquilo que pode ser realmente essencial para resolver os seus problemas e os meus problemas. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, ele está disposto a fazer o impossível por mim e por você. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades. Eu não preciso que um novo pensador surja amanhã cedo e publique um novo livro de autoajuda para resolver o meu problema. Eu não necessito disso no âmbito espiritual, no âmbito pessoal da minha vida, diante dos meus dilemas, diante dos meus questionamentos, diante dos meus, dos meus grilos aqui dentro da minha cabeça. Eu não preciso de um novo pensador escrever algumas linhas para mudar a história da minha vida, para afirmar os meus passos, para me ajudar a educar meus filhos. Eu não preciso esperar que saia amanhã publicado na internet ou num novo livro os conceitos pelos quais eu deva educar e criar os meus filhos. Eu não preciso ficar desesperado ou louco caçando um novo conceito para me mostrar como proceder no meu relacionamento pessoal, como esposo, como pai, como líder ou como liderado, como funcionário, como patrão, como pessoa, como ser humano, como amigo. Eu não preciso ler um livro de autoajuda para me ensinar a ser seu amigo. Por quê? Porque a Bíblia já existe para isso. Deus, de eternidade a eternidade, Ele é o grande instrutor e o grande capacitador das nossas vidas. Só que diante de tantos conceitos que se tem, muita gente já começa a ter dúvidas, né? Se realmente existe um Deus para resolver isso, se realmente a palavra de Deus vai fazer efeito na minha vida, na sua vida. Eu quero te convidar a entender que isso não é novidade, não fica triste, não. O livro de Juízes, no capítulo 7, fala sobre um tremendo homem de Deus chamado Gideão. E Gideão faz uns testes com Deus depois de um tempo, né? Eles estavam na época de cativeiro e os medianitas, enfim, uma história muito linda. Se você ler em Juízes capítulo 7, todo o capítulo 7 é interessante você observar. Mas nesse texto a gente encontra Gideão fazendo teste com Deus, porque Deus começa a falar com ele, queria ajudá-lo, queria resolver os problemas para ele. Mas ele já conhecia Deus, ele já era um povo de Deus, era o povo de Israel. Mas de repente ele já não está mais acreditando, porque já via Deus Baal, já via um monte de outras deidades na época. Mas ele começa a fazer umas provas com Deus, você está entendendo? E ele começa a colocar um novelo lá para encher de água, não, só mais essa vez, molha só do lado. E ele vai fazendo o teste com Deus, e Deus, pacientemente lida com ele e mostra para ele que Deus é Deus realmente, que Deus existia e era capaz de resolver o problema dele. E resolve de uma maneira maravilhosa. Ele estava tinha lá quase 22 ou 30 mil homens. E a palavra de Deus diz que Deus começou a agir na vida dele para mostrar para ele que Deus era Deus e que poderia resolver o problema dele. E a palavra de Deus diz assim: agora pois apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Desses 10 mil, Deus ainda diminuiu mais, ficou só 300. Lembrando do filme o 300, né? Só ficou 300. E Deus deu a vitória para Gideão, sabe? Quando eu e você entendemos que Deus está aí, Ele está aqui, Ele está todos os dias do nosso lado. Deus não virou algo obsoleto, muito pelo contrário, Ele é o ponto máximo para a resolução dos meus problemas, de qualquer situação na minha vida. Se você não acredita, faz um teste com Deus, como Gideão fez. Se você já está tão desacostumado a se relacionar com Deus, eu te proponho, eu te desafio a fazer um teste com Deus diante de qualquer problema que você está vivendo, de qualquer realidade que você está vivendo hoje. Porque como foi aqui na vida de Gideão, Deus pode fazer tremendamente na minha vida. E que nós venhamos, né, ao longo dessa semana, ao longo desse mês, enfim, que você venha parar de criar desespero
em busca de novos conceitos para cuidar de você mesmo, em busca de novas ideias, de novas afirmações para cuidar de coisas que já são antigas da sua vida e que você sabe que é Deus quem pode te ajudar, e você sabe disso. Você pode até às vezes hoje estar em dúvida ou começar a ter esquecido da agilidade, da ação de Deus, do quanto Ele é capaz, mas eu te convido durante essa semana a fazer prova de Deus. Inicie novamente um processo de aproximação de Deus, porque Ele está pronto para provar para você que Ele é capaz de resolver os seus problemas, de te ajudar hoje, não importa qual seja o problema que você está vivendo. Como Gideão, não importava, Deus ajudou, e Deus está disposto a fazer o mesmo por você. Amém? Que Deus te abençoe.